Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, viu? Que o amor de Deus esteja contigo. Que a graça do Senhor seja sobre o teu coração. Que em sua infinita bondade e também misericórdia, o Senhor dos Exércitos faça por você, por tua vida, por tua família, o que ninguém neste mundo pode fazer. E que você experimente com boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor na tua casa, em tua vida e também na tua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o quinto episódio da nossa série O Desejado de Todas as Nações. Nós estamos aprendendo, estudando um pouquinho mais sobre a eternidade de Jesus. Que Jesus, ele existiu antes mesmo de nascer. Jesus sempre existiu. Jesus não teve um começo. Pastor, Jesus nasceu em Belém, é verdade, mas em Belém ele se personificou para nos salvar, porque o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne. João capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem nós vimos a história lindíssima de como Jesus apareceu ali na fornalha ardente, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, para libertá-los, para salvá-los, para protegê-los. Tanto é que Nabucodonosor, depois que viu Jesus ali com aqueles rapazes, Nabucodonosor chama os rapazes para fora da fornalha e diz que eles são filhos do Deus Altíssimo. Bendito seja o Senhor. Se você ainda não se inscreveu neste canal, por que você não faz isso agora? Se inscreve. Este canal existe para ser um canal de bênçãos para a tua vida, viu? Compartilhe. Compartilhe esta série. Este é o 5º episódio, tem mais 4 para trás aí. Compartilhe, assista, mande para quem você ama e não esqueça de curtir. É importante que você curta, viu? Porque quando você curte, mais pessoas recebem a unção desta palavra em suas vidas. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve uma pessoa, ele não viu. Não, como foi Abraão, como foi Sadraque, Mesaque, o rei Nabucodonosor e Abednego, ele não viu Jesus, mas ele conversou com Jesus. Ele conversou com Jesus, Jesus apareceu para ele, Jesus conversou com ele. Agora acontece que neste texto que nós vamos refletir agora, não nos parece que é Jesus. Na verdade, a impressão que temos é que quem está conversando com Moisés, na sarça ardente, a impressão que temos é que quem conversa com ele é Deus, o Deus o Pai. Só que lá na frente, por isso que hoje nós vamos ler 2 textos, porque em um texto nós vemos Deus conversando com Moisés. E lá na frente, no Evangelho de João, é que Jesus diz, Jesus afirma, Jesus diz para os judeus que foi ele que conversou com Moisés na sarça ardente. Mas pastor, que história é essa? Não conheço essa história não, pastor, você vai conhecer agora. Se você puder então, abra a sua Bíblia aí, no comecinho da Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 3. Abra aí, consegue abrir? Êxodo capítulo 3. Antes de ler para você, deixa eu te contextualizar. O povo estava escravizado no Egito. Quantos anos, pastor? Mais de 400 anos que o povo estava escravizado lá no Egito. Então Moisés foi chamado por Deus para libertar, para ser usado por Deus para libertar o povo da escravidão egípcia. Acontece que quando Deus chamou Moisés, Deus o chamou por meio de uma sarça ardente. Pastor, o que é uma sarça? O que é isso, pastor? Sarça ardente é uma pequena árvore que se queimava. Só que o fogo era diferente. Ali naquele deserto, naquela geografia, naquela condição, naquela situação, Moisés estava acostumado a ver lugares inflamados, lugares queimando, porque como era muito quente, a vegetação queimava naturalmente, até mesmo sozinha, né? Então Moisés estava acostumado a ver ali pequenos incêndios acontecendo, pequenos focos de incêndio. Contudo, este fogo era diferente, e esta diferença, esta peculiaridade chamou a atenção de Moisés. Porque Moisés viu uma chama meio azulada, meio diferente, e Moisés percebeu que aquele fogo não consumia aquela sarça, aquela pequena árvore. Então Moisés se aproximou
para ver mais de perto o que estava acontecendo. Moisés sabia que estava acontecendo um fenômeno, mas não sabia qual era. Moisés então se aproxima e Moisés ouve uma voz dizer: segura aí, Moisés, espera um pouquinho aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo, porque Deus está aqui. Moisés então tira a sandália dos pés e se aproxima mais da sarça ardente. E ali Moisés começa a conversar com Deus naquela sarça. E Deus então faz o chamado para Moisés, para que Moisés fosse libertar o povo. Moisés resiste, Moisés hesita, Moisés lança muitas objeções. E Deus vai tentando convencer Moisés. Depois de convencido, depois de uma leve e dura pressão, Moisés então diz: Senhor, eu vou chegar lá do Egito para libertar o povo, e o povo vai querer saber quem me mandou. Eles vão perguntar para mim: Senhor, qual é o teu nome? O que é que eu vou responder para eles? É essa a resposta que nós precisamos extrair da palavra. É esta a resposta que é a chave para nos mostrar, para nos dizer, para nos revelar que era Jesus ali naquela sarça ardente. Ah, pastor, eu não concordo com isso não. Calma, fique em paz. Vamos para a palavra. Porque o que vale aqui não é a minha opinião, não, viu? A minha opinião não vale nada. Na verdade, o que vale aqui mesmo é a palavra. E no seu coração sempre, deveria ser assim. Não fique impressionado com o que os homens falam, não, viu? Com as opiniões dos homens, com a inteligência dos homens, com o intelecto dos homens, não. Se preocupe em saber o que Deus diz para nós, para você, através da sua santa e maravilhosa palavra. Êxodo capítulo 3, conseguiu abrir aí? Nós vamos ler aí somente o texto, tá bom? Se você puder depois, lê o capítulo todo, mas agora vamos ler só o texto onde Deus diz para Moisés o nome dele, tá certo? Querido Deus e bondoso Pai, tua palavra está aberta. E nós acreditamos, meu Deus, que é através dela que o Senhor fala conosco. Por isso, Pai querido e amado, toca nos lábios do pastor com a brasa viva do teu santo altar. Que a voz seja dele, Senhor, mas que a palavra seja sempre tua. No nome santo de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Então veja bem, Êxodo 3, vamos ler o versículo 14. Disse Deus a Moisés. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Como é o nome de Deus? Você pegou aí qual é o nome de Deus? Escreve aqui se você sabe. No texto que lemos agora, Deus diz que o nome dele é qual? Escreve aí agora. Escreve aqui, se você conseguiu pegar o código aí. Eu falei para vocês em algum momento da série que Jesus Cristo ele é chamado de vários nomes, né? Inclusive, ele mesmo em alguns momentos, Jesus se autodenomina o Filho do Homem. O Filho do Homem. Ele também é chamado de Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E um dos nomes de Cristo é o desejado de todas as nações, que é o tema, que é o título desta série. Mas agora aparece um nome diferente. Deus diz a Moisés: Moisés, você vai dizer para o povo, quando o povo perguntar qual é o nome do Deus que mandou você, você vai dizer que o meu nome é Eu Sou. Eu Sou. Se você observou com atenção, na sua Bíblia aí, as duas palavras Eu Sou está toda em maiúscula, procede? Toda em maiúscula? Confirma aqui para mim. De repente tem alguma Bíblia nova aí que algum herege colocou aí e não colocou Eu Sou. Estou brincando, tem herege não. Eu Sou está escrito aí com letras garrafais, com letras maiúsculas, Eu Sou. Confirma aqui para mim, na sua Bíblia, se está Eu Sou com letras maiúsculas. Pronto. Por quê, pastor? Esse detalhe é interessante. É importante, na verdade, para o nosso estudo, para a nossa compreensão. Então Moisés foi chamado por Deus, Deus apareceu a Moisés na sarça ardente e disse que o nome dele era Eu Sou. Ok. Todos os judeus, escute bem isso, todos os judeus conhecem essa história, conheciam esta história. Até porque essa história faz parte da história. Esta história faz parte da história
do povo judeu, do povo de Deus no passado, né, do povo chamado povo de Deus, o povo de Israel. Então toda criança já nascia aprendendo, sabendo, ouvindo sobre essa história. Que Moisés foi chamado por Deus, que Deus disse para ele que o nome era Eu Sou. Todos sabiam disso. Aí centenas de anos depois aparece o desejado. Aparece o nosso querido e amado Jesus. Aparece Emmanuel, Deus conosco. E então, numa discussão, eu mencionei este texto lá no começo da série, numa discussão bem acalorada, bem forte mesmo, bem contundente, Jesus discutia com os judeus porque os judeus estavam dizendo, acusando Jesus, de que Jesus era mentiroso, que era um golpista, que era um farsante. E Jesus, então, argumentando com eles. E o judeu, de todo jeito, tentando tirar a autoridade de Jesus. Até que um momento Jesus diz assim, olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, que gostam de Abraão, que admiram Abraão, dizem até que Abraão é o vosso pai, contudo, Abraão me viu, Abraão me conheceu e ficou feliz com isso. Então, os judeus pararam, fez aquele silêncio e alguém disse, mas espera aí, Jesus, agora sim, agora estamos convictos de que você é um mentiroso. Como é, Jesus, que você não tem nem 50 anos? Abraão viveu há centenas de anos atrás. Como é que você disse que conheceu Abraão? Você ficou louco? E então Jesus dá uma resposta, e esta resposta é a chave para o nosso estudo. Esta resposta que Jesus deu, ela é uma declaração, uma confirmação. Jesus está de fato dizendo quem ele é. Vamos lá, vamos ver na Bíblia, porque não importa eu falar não, né? O que importa é a palavra. Viaje um pouquinho aí, viaje alguns anos lá para João, lá no Novo Testamento, no quarto evangelho, João, no capítulo 8. João capítulo 8. E eu vou ler para você a partir do versículo 56, tá bom? Para que entendamos melhor. João capítulo 8, versículos 56 em diante. Olha só, Jesus conversando, discutindo, na verdade, com os judeus. Abraão, disse Jesus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e você viu Abraão? Jesus então lhes respondeu, em verdade eu vou dizer para vocês, que antes que Abraão existisse, eu sou. Agora tem um detalhe, porque a grosso modo não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas dois detalhes, na verdade, que eu vou mostrar para você. Primeiro detalhe, o eu sou aí, que agora Jesus está falando, não é mais na sarça, agora é o próprio Jesus falando. Este eu sou aí, na sua Bíblia, como é que está? Como é que está escrito aí? O eu sou, as duas palavras estão em letras maiúsculas, sim ou não? Está? Sabe por que está? Porque Jesus está usando no hebraico a mesma expressão, o mesmo nome que foi falado para Moisés na sarça ardente. Em verdade, eu vos digo, antes mesmo que Abraão existisse, eu existo. Antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Quando os judeus ouviram aquilo, soou no ouvido deles como heresia. Por quê, pastor? Porque naquele momento Jesus estava afirmando, eu sou Deus. Jesus estava garantindo para eles, Jesus estava afirmando para eles, sem nenhum disfarce, nenhuma parábola. Eu estava conversando com Moisés na sarça ardente. Fui eu que estava ali. Antes que Abraão existisse, eu sou. E a reação dos judeus, sabe qual foi? A reação dele foi, então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que pegaram em pedras para atirarem em Jesus?
Porque na cabeça deles, Jesus estava cometendo, dizendo uma blasfêmia. E o pecado da blasfêmia, naquela época, era castigado era punido com apedrejamento. Os judeus, então, entenderam. Não entenderam não, na verdade, mas ouviram Jesus dizendo que ele estava lá com Moisés, na sarça ardente. Que antes de Abraão, antes de Moisés, antes de Adão, Jesus Cristo já existia. Sempre existiu. Pastor, mas não tem um momento assim onde Jesus começou, foi criado? Não existe. Ele é eterno. Deus Filho, Deus Pai e o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque a Tua palavra é clara. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é contundente em nos afirmar que Jesus é eterno, que Jesus é Deus. Louvado, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Que o nosso Deus, o Pai, que Jesus Cristo e o Espírito Santo do Senhor estejam sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos guardando de todo o mal. No nome santo de Jesus. Amém. Bendito, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e também sobre a tua família. O Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E que a graça do Senhor seja com você, aonde você for, aonde você estiver, tá bom? Até amanhã.